Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: Médico, cure a si mesmo. Dirão: Tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Eliseu, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E, levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Antes de tudo, um grande olá para você que está chegando até esse vídeo por meio do link que saiu andando aí pelos grupos do Distrito Verdes Mares. Fiquei sabendo que minha namorada compartilhou o que eu faço aqui, então, beijão Letícia, obrigado, e sejam todos muito bem-vindos. Não reparem na bagunça e na oscilação de frequência das postagens. E você que veio da Soberana, fique à vontade, espero que alguma coisa que tenha de proveito. Não costumo falar tanto sobre política aqui, mas espero que gostem e que de alguma forma sejam abençoados com essa palavra. O texto em questão se refere ao 3º domingo na Epifania, ou após a Epifania. Na verdade, no momento em que eu gravo esse vídeo, o calendário litúrgico começa a caminhar para o 7º domingo após a Epifania. Tenhamos calma, de pouco em pouco voltaremos a estar sincronizados com o calendário litúrgico. Mas, se nos 3 primeiros domingos no tempo de Epifania somos levados a conhecer momentos em que Jesus se demonstrou ser verdadeiramente Deus, onde ele demonstrou toda a sua graça, poder e divindade aos homens, relembremos, ao nascer, os astros, as estrelas que guiavam os pastores, guiavam os magos até o local onde ele tinha nascido. Em segundo caso, quando ele está na festa de casamento em Caná e Maria, sua mãe, diz: acabou o vinho, e ele transforma toda aquela água em vinho para que a festa continuasse. E no outro momento, quando ele é batizado por João Batista, ouve-se do céu a voz dizendo: Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo desce como uma pomba sobre ele, e ali nós vemos a Trindade Santa reunida. Em todos esses momentos nós observamos maravilhados, observamos um verdadeiro Deus e verdadeiro homem diante de nós. Nós ficamos numa situação de maravilha, de certo espanto, mas de muita gratidão por tamanha graça ter chegado até nós. Esse texto, portanto, é uma quebra de expectativa. Jesus Cristo está no meio do seu povo, está no meio dos seus. Ele lê a profecia do profeta Isaías, que fala acerca dele. Ele estava entre eles, ele podia falar vividamente. O que vocês ouviram ser lido aqui se cumpriu hoje. Eu estou aqui. Aquele que veio para pregar a boa mensagem aos pobres, colocar em liberdade os cativos, libertar os oprimidos e declarar que o ano aceitável do Senhor havia chegado. Mas
ele não é bem recebido. Essa grande mensagem, essa grande notícia não é bem recebida. As pessoas falam, esse é apenas o filho de José. Ele fez muitas coisas em Cafarnaum, mas aqui entre nós ele não fez nada demais. Isso deve ser só uma história que o pessoal está contando. Ele só está meio que emocionado com o que estão dizendo sobre ele por aí. Jesus percebe e ouve essas retaliações. Fala, não é novidade para mim que vocês diriam isso. Digam, médico, cure a si mesmo. Você fez tantas coisas em Cafarnaum, faça aqui também. Mas Jesus se lembra momentos históricos importantes da vida do povo de Israel. Quando a fome se alastrou pela terra por toda aquela seca, não era apenas uma viúva que sentia fome, mas todo aquele povo. E quem é recebido? Uma viúva de Sarepta. Mas Israel estava com fome. Mas quem recebe o profeta, quem recebe a mensagem, quem crê na mensagem do Senhor naquele momento de tanta dificuldade, é alguém que está à margem. Jesus lembra sobre no momento do profeta Eliseu, onde havia vários leprosos, e muitos deles estavam em Israel. Mas quem é curado? Naamã, o sírio, outro povo. Um povo que historicamente guerreia contra o povo de Israel. Um povo completamente separado, às margens do povo de Deus. Isso explicita para nós, então, por que nós recebemos essa mensagem com tanta alegria, com tanta maravilha em nosso coração. Jesus está mais uma vez nos atentando pelo fato de que a ideia de um Messias que viria, com a intenção de formar um grande, poderoso reino poderoso de Israel, um grande líder militar que julgaria todas as nações por meio da força israelita. Essa promessa tinha sido mal interpretada. O Messias que viria, o rei que viria, é para todos. E ele não vem como um ditador, como uma força poderosa e militar para esmagar os inimigos do nosso povo. Ele vem como aquele que vem pregar as boas novas aos pobres, que vem libertar os cativos, que vem acalmar o coração dos que estão oprimidos e que vem dizer que o ano aceitável chegou. O ano aceitável. Que mensagem tão linda há nessa ideia do ano aceitável, o ano onde todas as dívidas estão perdoadas, onde todos que são escravos têm que ser libertos, onde tudo que é produzido entre nós é de todos, onde não já existe mais aquele que é menor e maior, todos agora podem se alegrar, pois o tempo da dor e do sofrimento acabou. Eu e você não somos israelitas, mas às vezes o profeta Elias vem cuidar das nossas viúvas. Às vezes o profeta Eliseu cuida de Naamã, de um povo que é até inimigo. Jesus Cristo vem e olha para todos nós, como os pobres, como os que estão em situação de cativeiros, os oprimidos e os que precisam ouvir que o ano de Deus chegou, o ano da nossa libertação chegou, e este é o verdadeiro Deus. Nem sempre o profeta vai ser bem recebido em sua casa. Nem sempre o Messias será bem recebido no local que havia sido esperado por tanto tempo para recebê-lo. Mas é porque a mensagem dele não é muitas vezes a mensagem que nós gostaríamos. É a mensagem muitas vezes do domínio, da força, do controle, da vitória militar. Que quando nós ouvimos agora é a mensagem do que ama, do que acolhe, do que quer buscar os que estão perdidos, do que não faz distinção entre aqueles que estão em Israel e aqueles que estão em Sarepta, aqueles que são da Síria, aqueles que são de toda a terra. Este é o verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, o Deus que vem à terra para morrer por todas as pessoas, independente de qualquer coisa. Aquele que não é recebido entre eles é recebido por toda a humanidade. Faz irmão na fé para com cada um de nós. Torna-se ele verdadeiramente filho de Deus, sendo eternamente criado e gerado. Mas, a partir de nós, nos tornamos por meio dele filhos adotivos de Deus Pai, por toda a eternidade. Aos que são pobres, a boa notícia chegou. Aos que estão cativos, eis a sua libertação. Aos que estão oprimidos, eis a sua calmaria. E a todos nós é proclamado: o ano aceitável chegou, as dívidas estão solvidas.
As dores estão cessadas. O medo já não existe mais. Agora todos nós somos iguais, porque Ele reina, e reina como o bom pastor que cuida de todas as suas ovelhas. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana. Até a próxima. Amém.